E agora vamos dar início ao painel de abertura do Invest Summit 2025 com o tema A Mineração na Transição Energética. E convido aqui ao palco a senhora Ana Paula Bittencourt, secretária nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia. E eu convido também o senhor José Gordon, diretor do BNDES. Convido também o senhor Juan Parodi, diretor do BID Invest. Convido também o senhor Gilson Finkelstein, CEO da B3. E senhor Emir Khaluf, CEO da BHP, por gentileza. E só informando que dentro do tema do painel, a organização optou para que cada painelista faça a sua fala, tendo cada um 10 minutos de pronunciamento. E iniciamos assim pelo senhor Emir Khaluf, CEO da BHP, a quem convido para fazer uso da palavra, por favor. Bom dia, obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que o Luiz colocou bem. Está na hora do Brasil ser, de fato, um ambiente atrativo para a mineração e a gente começar a ser um player global relevante, acho, né? Contando um pouco da própria história da BHP no Brasil, a BHP está aqui há mais de 40 anos, né? E pela primeira vez a gente tem um brasileiro aqui na frente do comando da operação, que para nós é um orgulho, para o time do Brasil é um orgulho. E com uma missão muito clara, né? Obviamente a gente tem a questão da reparação da barragem de Mariana, que vai fazer 10 anos agora, né? A gente fez um acordo com o governo no passado. A gente tem aqui a Samarco, que voltou a operar a 60% da capacidade, emprega quase 18 mil pessoas hoje, né? E, obviamente, um terceiro pilar da nossa estratégia é destravar valor no Brasil para a BHP, né? E acho que isso, junto com isso, incentivar todo o setor mineral. Acho que a gente precisa mudar um pouco o jogo de ser um player global relevante nesse cenário, né? E aqui falando um pouco de transição energética, acho que o tema que o Luiz tocou mais cedo, né? De fato, hoje, a gente fala um pouco no vídeo institucional, mas a BHP tem um foco muito grande no que a gente chama de minerais do futuro, né? Cobre, minério de ferro, potássio, e com isso a gente vê nessa mega tendência de descarbonização, né? Ela obviamente que vai gerar também uma grande demanda por energia. E como que você supra essa demanda por energia, né? Acho que tem que ser, a gente vai ter que estar preparado com investimentos pesados, não só na infraestrutura energética, né? Mas nos minerais que suportam essa estrutura energética. E fazer isso não é uma tarefa simples. A gente sabe que os teores das novas descobertas e das minas ao redor do mundo estão cada vez menores, né? Especialmente falando do cobre, que é um minério da eletrificação, vamos chamar assim. Então, cada vez mais desafiador você encontrar novas reservas ou as reservas existentes com os teores caindo, né? A gente vê o uso, a complexidade das licenças ambientais ao redor do mundo cada vez mais complexas nos ambientes, né? A gente tem casos de licenças que demoram 20, 30 anos para serem emitidas. A gente tem situações de escassez de água, né? Então, acho que tudo isso, a BHP estima que até 2050 a demanda global de cobre vai dobrar, né? E tudo isso põe um desafio enorme para todos que operam no setor, como entregar essa oferta, né? E esses fatores aliados a demanda de cobre, seja em carros elétricos, híbridos, tanto no motor quanto nas baterias, seja nas energias renováveis, né? Painéis solares, usinas eólicas, transmissão de energia, ou nos próprios data centers com inteligência artificial, vão gerar, de fato, um aumento muito significativo, né? E esse papel todo da descarbonização, muito se fala, mas a gente não vê tanta coisa acontecendo, né? A BHP tem metas claras, até 2030, reduzir em 30% as emissões de carbono e até 2050 zerar as emissões de carbono.
num mercado que a gente sabe aqui, ferro e minério de ferro e carvão, hoje na siderurgia, são responsáveis entre 7% a 9% das emissões globais de gases do efeito estufa. Então, acho que toda a indústria tem que trabalhar junto para encontrar soluções para tentar amenizar esses impactos e fazer com que isso seja, de fato, uma meta junto com tantas outras que a gente tem. Acho que, além do cobre, o minério de ferro foi e continua sendo um pilar importante da nossa estratégia global. E nisso o Brasil é, obviamente, um campeão natural quase, com a qualidade do minério que a gente tem e com a quantidade. E a gente não pode nunca deixar isso, esquecer disso. A gente tem questões logísticas realmente muito importantes que têm que ser resolvidas. Mas isso, de fato, é uma prioridade. Acho que aqui... E também queria falar do potássio. A BHP, para quem não sabe, a BHP está fazendo no Canadá, o que vai ser uma das maiores minas de potássio do mundo. A gente está investindo 10 bilhões de dólares lá. O Brasil, naturalmente, é um dos maiores mercados consumidores do mundo de potássio. É uma mina que a gente está fazendo com tecnologia de última geração. A gente vai emitir 60%, vai consumir 60% menos água que as minas tradicionais, vai emitir 50% menos gases, efeito estufa do que as atividades tradicionais. E o potássio ele é fundamental para a segurança alimentar. Num país que o motor é o agronegócio, em que o potássio pode, sim, ser protagonista de uma transformação ainda maior nesse setor, com menor pegada de carbono e fazer o país ser ainda mais forte num setor que já é historicamente forte. E acho que, por fim, aqui, para também não me alongar, a gente vem, ao longo dos anos, a mineração é um setor lento. A BHP começou um processo há 10 anos atrás, buscando essa descarbonização. Então, a gente se desfez de uma série de operações de carvão térmico, óleo, gás, e concluímos esses desinvestimentos na última década. E acho que agora, olhando para o futuro, no mundo que tudo muda muito rápido, com uma geopolítica global também desafiadora, acho que estar preparado para o que vem daqui para frente é um desafio de todos nós. Então, fóruns como esse, para a gente gerar esse debate e ajudar por meio de instituições e mineradoras e a sociedade a construir um futuro melhor, acho que é um dever de todos nós. Eu acho que não existe mais espaço para a mineração que não atua junto com a sociedade, junto com a comunidade, junto com uma série de stakeholders. A mineração tem que ser uma atividade que beneficia a todos. Pensando em longo prazo, os recursos minerais estão onde eles estão. Diferente de outras indústrias, você não pode realocar sua fábrica de um país para o outro. Então, acho que é fundamental, em todas as jurisdições que a gente atua, a BHP está em mais de 90 países, você atuar, de fato, junto com as comunidades e com os governos, para tentar encontrar as melhores soluções possíveis para a empresa e para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, senhor Emir. Solicito para que o senhor Gilson Finkelstein, senhor da B3, faça agora o seu pronunciamento. Por gentileza, senhor. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Queria saudar aqui meus colegas do painel, Emir, a secretária Ana Paula, Juan, José Gordon. Um prazer estar aqui com todos, dividindo o painel. Iniciar também agradecendo ao Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional de Mineração, a Rede Invest Mining, associações também que organizando o evento, IBRAM, a DIMB e a BPM. Como o Miguel falou, o primeiro Invest Mining foi no ano passado na B3, mas agora já chegou na Faria Lima, mas a B3 vai estar sempre de portas abertas quando quiser fazer mais um evento ou eventos no interim desse evento anual. Eu vou falar um pouco mais das iniciativas da Bolsa, enfim, do que a gente está tentando aproximar o mercado de capitais do setor e, obviamente, trabalhando sempre em mecanismos de financiamento e abertura de oportunidades para que o funding esteja disponível para todo o setor. Acho que esse é o grande papel da Bolsa, da B3. A gente quer ser um parceiro estratégico, justamente colaborando não só em normas e regras, mas também oferecendo a infraestrutura para que esse mercado possa crescer
que os projetos de excelência tenham visibilidade e justamente para que a gente coloque a mineração brasileira no contexto cada vez mais de protagonista global e que a gente possa trazer também esse capital global para financiar o setor. Então, assim, a gente consegue reduzir custos, fortalecer todas as empresas e atuar, obviamente, também dentro do escopo de gestão de riscos, mitigação de riscos, que, obviamente, também é um dos papéis das infraestruturas de mercado, das bolsas de valores e das bolsas de derivativos no mundo, né? O setor, como já foi mencionado, é um setor representativo aqui para a economia e acho que diante do cenário cada vez mais complexo, geopolítico, a gente tem aqui no Brasil um protagonismo enorme como fornecedor de minerais críticos para a indústria, para a transição energética, enfim. Temos aí todas as condições de viabilizar diversos projetos, essas mais de centenas de projetos aqui através do mercado de capitais. O mercado de capitais, obviamente, tem a sua função de cada vez mais tentar alongar a sua captação, né, financiar esses projetos e fomentar a pesquisa. Muitas empresas já são representadas na B3, mas há certamente um espaço enorme para a gente ampliar a participação. E entre os projetos que eu queria mencionar, a gente tem apoiado muitas iniciativas voltadas à sustentabilidade, né, projetos esses liderados pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, os avanços na formulação de políticas públicas conduzidas pelo Ministério de Minas e Energia, porque justamente transparência e governança são pilares que são fundamentais para a atração de capital e são muito valorizados por investidores globais que, obviamente, querem que o setor cresça com confiança e com bastante dinamismo, né? Há um ano a gente firmou também uma parceria, acho que também já mencionado aqui, a gente firmou uma parceria com a Bolsa de Toronto, referência mundial de listagem de empresas de mineração. Acho que o objetivo é justamente unir esforços para que a gente possa aproveitar e se inspirar com as iniciativas globais. A gente está desenvolvendo o conceito de listagem, dupla listagem, né, de dual listing para empresas brasileiras de pesquisa mineral, ainda um setor dentro do universo de investimentos no Brasil pouco sofisticado, mas a gente tem uma certeza de que essa iniciativa que pode unir a experiência do Canadá com a infraestrutura e a capilaridade aqui da B3 pode certamente acessar investidor global e ampliar capacidade de captação. Assim a gente consegue gerar mais oportunidades, como eu falei, promovendo um diálogo construtivo aqui entre todos os agentes do setor. Acho que para terminar, queria também mencionar, a B3 vai participar de um painel aqui ainda neste evento para apresentar uma pesquisa dos desafios enfrentados pelas empresas neste processo de captação e de construção de um mercado robusto. Então, o time vai apresentar o resultado interessante para que a gente possa juntos unir esforços aqui de o que a gente precisa fazer para justamente conseguir ir mais longe. Também queria mencionar recentemente uma iniciativa da CVM que vai começa a valer no início do ano que vem, que é o Regime Fácil, que é também com o objetivo de simplificar o acesso não só ao mercado de ações, mas ao mercado de dívida para empresas com receita inferior a R$500 milhões. São iniciativas concretas e acho que muito construtivas para que a gente possa experimentar mais e trazer mais proximidade e mais investidores para essa agenda de mineração. Já mencionado também pelo Luiz Maurício aqui na fala de abertura, a gente também tem uma parceria recém-feita com a Agência Nacional de Mineração para desenvolvimento de uma plataforma de leilões, né, para ofertas de área de mineração. Essa iniciativa representa certamente um avanço importante, decisivo para os processos de concessão. A gente entende que são mais de 100 mil áreas que podem ser ofertadas nos próximos 5 anos. Tem mais de 15 leilões aqui que a gente acha que está em elaboração junto com a Agência Nacional de Mineração. E eu acho que isso é bacana porque a gente coloca a nossa expertise também já em outros setores, que a gente já demonstra em outros setores com concessões, para que a gente possa agregar governança, integridade e, obviamente, essa transparência que eu mencionei para a política pública.
Acho que é isso da minha parte. Acho que o setor mineração tem força, tem tradição, é um setor tradicional que é certamente um pilar e uma fortaleza do Brasil. É nesse espaço que a gente quer ocupar, tem que ocupar, para a gente definitivamente ocupar esse espaço do Brasil como protagonista global dessa transição energética. A gente sabe que temos desafios como país, né? A gente fala muito sobre isso. A gente precisa definitivamente ter agenda de reformas, ter agenda, enfim, política pública a nível federal, que a gente possa ter equilíbrio fiscal. Obviamente, de nada adianta a gente fazer todo esse esforço e não conseguir baixar o juro real da economia, mas vamos fazer a nossa parte. Acho que essa é a mensagem. A gente segue confiante na B3 de que, fazendo a nossa parte, a gente realmente consegue ser agente de transformação e realmente colocar a mineração como um pilar estratégico aqui do Brasil para o desenvolvimento nacional e para que a nossa sociedade possa capturar todos esses benefícios. Eu agradeço a oportunidade aqui e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado, Sr. Gilson. Ouviremos agora a fala do senhor Juan Parodi, diretor do BID Invest. Por favor, Juan. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês, panelistas, e muito obrigado aos organizadores pelo convite. Eu sou Juan Parodi, trabalho no BID Invest. O BID Invest é o braço do setor privado do grupo BID. Sou responsável pelas áreas corporativas para o BID Invest no Cone Sul. E sou responsável também pelas atividades de mineração, que para a gente é minerais críticos dentro do BID Invest. Para tomar um pouco a dimensão, né, do tamanho da necessidade, né, vocês vão falar e vamos falar muito nessas próximas sessões sobre, né, necessidades e gaps de produção, mas se a gente olhar, né, fazendo contas e a gente olhando muitos dos estudos, né, que tentam projetar essa necessidade, essa oferta e a demanda, a gente estava olhando um pouco as cifras, né, do 2024 se produziram no mundo mais ou menos 15 milhões de veículos elétricos, né? Se a gente considerar que a bateria elétrica de um carro de porte pequeno ou médio precisa mais ou menos uns 200 quilos de minerais críticos, né, que vão lá com todos os componentes eletrônicos. Se a gente multiplica isso por 15 milhões, né, vezes 200 quilos de diferentes tipos de materiais, e se projetar essa demanda para os próximos 15, 20 anos, a gente está falando de bilhões, né, de toneladas, ou de centenas de toneladas, bilhões de quilos de necessidade, né, de materiais. Isso é só o material que entra e chega, né, na bateria, mas durante o processo tem desperdício, tem material que não chega na qualidade necessária, enfim, então o volume é muito maior do que provavelmente todas as cifras que a gente vê que se consideram dentro né, da necessidade, né, do material que entra. E a gente está falando aqui, estou falando só de baterias elétricas para veículos elétricos, mas como vocês sabem, a necessidade é muito maior do que isso com relação aos usos, né? Então a gente está falando de defesa militar, equipamentos médicos, painéis solares, enfim, etc. Então a gente acredita que o Brasil, né, e os outros países da região temos um papel extremamente relevante, né, em ajudar a que esse papel, a que essa necessidade, né, global seja atendida, obviamente, dentro de certos critérios que a gente considera que são não relevantes do ponto de vista né, ambiental e social e governança corporativa em toda a cadeia de valor. Como que a gente enxerga a cadeia de valor? A gente enxerga a cadeia, obviamente, desde a parte da extração, que a gente, né, foi comentando brevemente, acho que precisamos, obviamente, na região ter uma estrutura muito melhor na parte de como que se faz essa parte de pesquisa, né, de procura de novos projetos, né, de geologia. Mas a gente enxerga também que a parte do supply, né, a parte dos provedores, né, de serviços e insumos para a cadeia, e a gente está falando aqui de pequenas, médias e grandes empresas, é muito relevante e uma área que a gente do BID Invest estamos querendo, né, apoiar. Uma segunda, né, parte da cadeia de valor é o que a gente chama, né, da parte de operacional. Empresas que já estão operacionais ou em pré-operacionais, que basicamente são projetos onde a gente pode entrar
para financiar esse tipo de projetos. E temos o que é a cadeia, né, de valor, que é basicamente desde a extração do mineral até o uso final da mesma, né? Não vou entrar no detalhe das discussões, né, de concentração, né, na parte do processamento, né? A gente sabe, obviamente, o processamento desses minerais hoje em dia está concentrado em 5 ou 6 grandes players. Existe, obviamente, toda uma dinâmica geopolítica aí, mas o importante para a gente, obviamente, é que seja feita essa transformação desses minerais na maior parte possível, né, no Brasil e na América Latina. É um processo. E que a parte extrativa seja feita, obviamente, de uma forma sustentável. E por que a gente fala, né, fala muito sobre sustentabilidade, né? Porque para a gente é importante, né, nessa matriz energética e nesse processo de descarbonização, nesse processo de extrativo, né, sustentável. Primeiro, a gente acredita que a parte econômica, o valor econômico agregado do setor é enorme. Ele é enorme com relação a, né, aos recursos que podem entrar a nível, né, estadual, municipal, enfim. Então, a parte de arrecadação, acho que é uma forma bastante importante de a gente, né, ter certeza que é feito de uma forma adequada. Toda a parte de policy, de framework, a gente já sabe, enfim, tem muitas discussões aqui no Brasil acontecendo nesse momento. A parte ambiental e social a gente enxerga como um mitigante dos riscos, né? A gente vê muitos dos projetos no mundo inteiro, né, sendo parados ou sendo atrasados por causa de, né, discussões sociais, discussões ambientais. Então, a gente acredita que é importante que os projetos sejam não só preparados e estruturados desde o início, mas também que tenham um acompanhamento durante o processo, né, não só da construção, mas da operação, né? E a gente imagina que isso é uma parte fundamental também para a gente manter uma produção não só sustentável, mas, né, consistente. Que a gente financia hoje no BidInvest? Financiamos somente, né, toda a cadeia de valor, pequenas e médias empresas, financiamos, né, a nível, né, da parte operacional, né, estamos fazendo projetos de estrutura de project finance para financiar, obviamente, os projetos, a nível de corporate finance também, dependendo, obviamente, das estruturas. Estamos nos aproximando muito dessa área das empresas de tecnologia para a gente entender como a gente consegue agregar valor a nível nacional com relação a agregar valor a essa indústria, né? Estamos trabalhando muito de perto com o governo. Entendemos que é uma dinâmica de médio e de longo prazo, mas a gente acredita que, né, o mais importante é começar cedo com as parcerias certas, né? Então, essa parte é muito relevante do ponto de vista, né, de perpetuidade, né, da indústria a nível local. Outro ponto importante é quando a gente fala em infraestrutura, né, a gente enxerga a infraestrutura como uma parte essencial do que se faz na mineração, né? Então, a gente, por exemplo, recebe muitos projetos que, se olhar no papel, são projetos super interessantes, mas o cara não tem como escoar o material, né? Ou tem muitos problemas de logística, não tem estrada, ou as condições de dragagem do rio são complicadas. Então, a gente enxerga a solução, né, como uma solução mais, né, holística do ponto de vista. Precisamos, obviamente, financiar, né, e apoiar a cadeia de valor, a parte operacional, mas é importante, né, para a gente, como banco de desenvolvimento, apoiar também o que é essa parte de infraestrutura, que é relevante, que muitas vezes inviabiliza projetos que provavelmente economicamente sejam viáveis, mas, né, se você vai alocar 30% a mais de CAPEX para essa empresa fazer alguma infraestrutura, muitas vezes não existe o capital para isso. Só para concluir aqui, a gente acredita também que o mercado de capitais, eu concordo com o Gilson, que o mercado de capitais vai ser uma ferramenta super importante em todo esse processo. A visão nossa é que a gente precisa atacar as diferentes... desculpe a palavra em inglês, mas buckets de investidores, né, os diferentes tipos de investidores aqui, para poder a gente ter pelo menos um capital necessário
para o mínimo possível para começar a alavancar todos os projetos que, em princípio, a gente enxerga que vão sair nos próximos 3 a 5 anos. Né? Lembremos que um projeto operacional de tamanho médio, desde a etapa inicial até ele estar operacional em ramp-up, é uma média de 8, 10 anos, 12 anos para um projeto sair do papel. Então, obviamente, existe um pipeline bastante forte no país, mas a necessidade de demanda de recursos é enorme. E, finalmente, para concluir, a forma como a gente está enxergando esse setor e as possíveis soluções para a gente acelerar esse movimento, pelo menos aqui no Brasil, é um trabalho conjunto entre o BID, que o braço do setor público do banco, o setor privado financiando, obviamente, não só a infraestrutura e os projetos e a cadeia de valor, e também junto com o governo, para apoiar tudo que é o policy framework e toda a base legal e os incentivos que são necessários para que isso aconteça. Finalmente, o objetivo nosso é que o Brasil seja, e a região seja, obviamente, uma parte dessa solução, dessa parte de prover esses insumos para o setor. É importante que se faça de uma maneira sustentável. Tem recursos de blended finance para a parte de descarbonização. Existe uma quantidade enorme de recursos. É importante que eles sejam canalizados em instituições como a gente, como o BNDES, como outros bancos de desenvolvimento, são parte fundamental para a gente canalizar esses recursos, que muitas vezes também são os que viabilizam projetos do ponto de vista de descarbonizar essa indústria. Porque lembremos que toda essa cadeia de valor, ela tem um carbon footprint enorme. Então, a gente sempre pensa na pegada de carbono de um projeto específico, mas a gente esquece que tem toda uma cadeia de valor antes do que isso, que também tem uma pegada de carbono, tem a parte de processo também desse material mineral, que também precisa de energia, precisa de outros materiais. Então, se você pensar isso, e escalando isso um crescimento de 15%, 20% ao ano, é fundamental que a gente pense em como que a gente consegue atrair recursos de blended finance para descarbonizar essa cadeia. Com isso, eu fecho, agradeço novamente e desejo um ótimo evento aí para todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor Rua. Passo agora a palavra para o diretor do BNDES, senhor José Gordon, por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Queria agradecer, Miguel, pelo convite aqui do InvestMoney para poder falar um pouquinho e trazer as experiências que o BNDES tem feito nessa agenda tão importante de minerais críticos. Cumprimentar a secretária Ana Paula, que tem feito um trabalho árduo lá numa agenda que tem crescido e ganhando uma demanda super importante para o país. Cumprimentando ela, cumprimentando o resto dos parceiros aqui de mesa. Eu acho que a gente tem duas agendas estratégicas que a gente tem visto o mundo discutir. A primeira é essa de transição energética, descarbonização da economia, uma economia mais sustentável, como a gente pensa uma mobilidade verde, das diferentes tecnologias que podem estar envolvidas, toda a agenda de energia renovável, e uma série de agendas que têm sido colocadas a partir da agenda de descarbonização da economia, que é uma agenda estratégica e agenda de futuro, em que o Brasil tem um grande papel nessa agenda de futuro da agenda de descarbonização e tecnologias verdes. Acho que o Brasil pode e vai ser um dos grandes players globais dessa agenda. O que a gente tem visto lá no BNDES é que, em grande medida, o mundo tem trazido para o Brasil a sua produção, o desenvolvimento das tecnologias ligadas a essa agenda verde. O Brasil tem sido um grande player estratégico e tudo isso eu acho que vai fazer uma diferença aqui para o Brasil. A segunda agenda é a agenda de digitalização da economia. A agenda de pensar a inteligência artificial, como é que a gente está acostumado a lidar com esse aparelhinho aqui, que é o celular que está no dia a dia, e a conectividade, e tudo que envolve o que está por trás dessas tecnologias digitais. E tanto na agenda verde quanto na agenda de digitalização, não dá para a gente discutir essas duas sem discutir minerais críticos. Eles estão por trás de toda essa discussão e boa parte da crise geopolítica que existe, ou da confusão geopolítica que existe, está por trás também dos minerais críticos, porque são duas agendas estratégicas, a agenda de transição energética e a agenda ligada à digitalização.
No entanto, o mundo, olhando essa agenda de minerais críticos e a necessidade dele, não quer ficar como está, dependente, digamos assim, de um único país. Acho que o mundo percebeu que não dá para depender apenas desse único país e está olhando para quem são as outras possibilidades, onde pode investir e onde pode agregar valor. E o Brasil virou a bola da vez para a agenda de minerais críticos. Eu tenho viajado para alguns países e todo mundo tem falado da importância do Brasil, de investir no Brasil, de trazer investimento aqui no Brasil. E o que a gente quer fazer, além de apenas vir aqui explorar, mas queremos, como tem sido discutido aqui, falado várias vezes, é agregar valor de toda essa agenda de minerais críticos no Brasil. Então, o governo do presidente Lula está muito atento a essa agenda e colocando isso como uma agenda estratégica. E, por isso, no âmbito da Nova Indústria Brasil, que é a política industrial do governo do presidente Lula, depois de muitos anos, voltou-se a colocar a indústria no centro da agenda e com foco exatamente nessa agenda de indústria verde, agenda inovadora, agenda de futuro, o governo tem criado algumas ações estratégicas para apoiar o setor de mineração. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem comandado essa agenda, tem colocado constantemente a importância da gente apoiar a agenda de minerais críticos, e o BNDES tem feito alguns movimentos para tentar fortalecer essa agenda. Logo que a gente chegou no BNDES, o Jugman me procurou e pediu algumas ações estratégicas e a gente colocou isso no âmbito da Nova Indústria Brasil, da política industrial. E mostrando a importância dessa agenda para o Brasil e para ser um dos grandes motores futuros. A primeira coisa que a gente fez foi lançar um fundo em parceria com a Vale, que o foco desse fundo inicialmente é a parte de pesquisa mineral, ou seja, a parte inicial, como é que a gente apoia ali as junior companies que tem exatamente essa tarefa de fazer essa parte de pesquisa mineral, como é que com o fundo a gente pode investir nelas. E aí o BNDES junto com a Vale, em parceria com o mercado de capitais, né? Então se somando para poder investir nas junior companies que vão estar fazendo a pesquisa mineral. Esse fundo deve chegar a 3 bilhões de investimento em junior company, esse fundo está em fase final para começar a operação. Então, essa foi a primeira ação que a gente fez no âmbito da Nova Indústria Brasil, focando numa agenda estratégica e necessária, que é começar ali na parte de pesquisa mineral, apoiar essas empresas que vão fazer a parte de pesquisa mineral. Ou seja, dentro da cadeia, começamos com a primeira ação ali, e ela vai começar a ter seus resultados logo mais, que é estratégico. A segunda agenda que a gente fez, e aí pensando nessa agenda de futuro, de agregação de valor, ou seja, não ficar apenas na extração, mas como é que eu agrego valor ao longo de toda a cadeia, o governo lançou um chamamento público, um edital, BNDES, FINEP, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, com o MIDIC, para que a gente pudesse exatamente saber quais são aqueles projetos que existem no país, para que a gente possa apoiar com financiamento. O foco foi transformação mineral. Um edital que, inicialmente, a gente colocou ali 5 bilhões de reais, BNDES e FINEP. Recebemos uma demanda de 85 bilhões de reais, 124 projetos, 85 bilhões de reais em demanda. Obviamente, fizemos uma análise e desses selecionamos 46 projetos com 56 bilhões de reais para serem apoiados. E agora nós estamos exatamente nessa fase, semanalmente, recebo 2, 3 empresas para conversar, para entender qual é a agenda, o que precisa ser feito, como é que o BNDES vai apoiar, para poder exatamente fazer com que o Brasil se torne a grande referência nessa agenda de transformação mineral. Eu tenho certeza que, a partir desses projetos que vão ser apoiados pelo BNDES, junto com a FINEP, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, nós vamos fazer uma diferença no Brasil, o setor vai dar um grande salto. Nós estamos agora exatamente no momento de construir as soluções. Nós temos a possibilidade de ter crédito, e aqui nós temos 2 linhas estratégicas para apoiar esses projetos. O primeiro é a linha do Fundo Clima, que é um fundo que antes do governo do presidente Lula era um fundo de 500, 600 milhões, ano passado foi um fundo de 10 bilhões de reais, esse ano é um fundo de pelo menos 14 bilhões de reais, para apoiar exatamente a agenda verde, e também toda uma linha diferenciada para apoio ao desenvolvimento de tecnologia, manufatura 4.0, o que precisa ser feito, tudo o que precisa ser desenvolvido, que é uma linha que, se você somar BNDES e FINEP, de 23 até o mês de setembro, foram quase 60 bilhões de reais para o setor empresarial, a maior soma de recursos para a inovação industrial da história do país. Essas linhas estão disponíveis, então são linhas que a gente está vendo como é que a gente apoia e encaixa, e soma esses recursos, são recursos incentivados para apoiar o setor. Temos alguma coisa de recurso não reembolsável, mas uma soma menor, e também temos a possibilidade do BNDES, por meio da BNDES Par,
investir diretamente em participação nessas empresas. Ou seja, é a volta do BNDES cumprindo o papel estratégico de investidor em agendas que são fundamentais. Depois de mais de 10 anos do BNDES sem fazer esse tipo de investimento, estamos voltando a fazer esse tipo de investimento. O BNDES tem uma carteira muito grande, né, de participação, estamos desinvestindo em algumas empresas, e o que a gente está desinvestindo, a gente está voltando em agendas estratégicas. O foco é agenda verde e agenda de tecnologia. Então, estamos exatamente agora discutindo com as empresas, tanto a parte de crédito, quanto a parte de participação, para esses projetos que foram aprovados. Temos um desafio, que é como é que a gente também chega em todos esses recursos. Eu acho que a parceria com o mercado de capitais, com o setor privado, em vir construir com o BNDES as soluções financeiras é muito importante. Então, acho que aproveitar o público aqui, está aqui o Flávio, o Pedro, o Amintos, que é o pessoal da equipe aqui do banco, que vão passar aqui um dia, para que a gente possa, junto com o setor privado, construir as soluções para que a gente possa, esses 46 projetos aprovados, sejam atendidos, e outros também possam ser atendidos. Estamos também com uma agenda muito estratégica no Congresso Nacional, né, secretária, que é o PL 2780, de 24, que tem a possibilidade de criar um fundo garantidor para o setor. Eu acho que talvez essa seja a última perna que falta para a gente poder dar um grande impulso ao setor, porque, principalmente as empresas menores, as junior companies, têm dificuldade de garantia. Obviamente, o setor privado pode ajudar também nessa agenda de garantia. Acho que convido a ajudar e conhecer o que são os projetos para a gente construir a solução. Mas também ali tem uma possibilidade de criar um fundo garantidor, que eu acho que vai ser uma grande diferencial para apoiar o setor. Então, eu acho que a gente tem uma agenda muito forte, muito robusta para apoiar o setor de mineração, que é estratégico. O Brasil será, sim, um dos grandes players na agenda de minerais críticos, com transformação mineral, em cima de tudo que está sendo feito, uma política industrial que olha para o setor industrial com grande prioridade para colocar, pensando no Brasil, geração de emprego, geração de renda, de desenvolvimento de tecnologia. E agora nós vamos exatamente para os próximos passos, que é começar a apoiar os primeiros projetos, construir as soluções para aqueles que são soluções diferenciadas, e eu tenho certeza que nós vamos dar um salto nessa agenda aqui no Brasil, e esse ambiente aqui do InvestMine vai ser fundamental para a gente poder ajudar a construir as soluções necessárias. Bom, termino aqui minha fala, agradecendo mais uma vez ao convite e colocando o BNDES à disposição de todos que estão aqui, seja do setor de mineração, seja do setor financeiro, porque a gente trabalha em conjunto para um setor mais forte. Obrigado. Muito obrigado, senhor José. E, finalizando o painel, eu convido a secretária de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, senhora Ana Paula Bittencourt, para o seu pronunciamento, por gentileza. Bom dia a todas e todos. Bom dia aos meus colegas painelistas, em especial. É uma satisfação muito grande ver esse auditório cheio. Parabéns à nossa rede InvestMine pela iniciativa, pela persistência. Nós precisamos realmente criar ambientes qualificados para falar sobre mineração. Um ambiente qualificado para que a gente consiga dividir com quem está aqui as obviedades de quem está no dia a dia desse setor. A gente já vê o universo de oportunidades que é o setor mineral brasileiro. Mas um universo que não vai passar de oportunidades não aproveitadas se a gente não tiver essa conjunção e um trabalho colaborativo de todos que estão aqui. O setor mineral foi um setor que, em 2024, gerou mais de 270 bilhões de faturamento, que participou com quase 15% do resultado positivo da balança comercial brasileira. Somos o terceiro item nas exportações. Geramos, como setor, a cadeia mineral, mais de 800 mil empregos diretos e mais de 3 milhões de empregos indiretos. Então, um setor robusto, pujante, e que hoje está tendo também a chance de evidenciar que tecnologia e energia são indissociáveis da mineração. Nós sabemos disso. Mas já sabíamos disso. Mas a nossa conjuntura está nos oportunizando esclarecer isso. O quanto que a mineração é indispensável nos processos e nas coisas que mais nos interessam enquanto sociedade hoje. Qual é o nosso desafio enquanto setor público?
Qual é o nosso desafio enquanto setor privado? Sabemos que o protagonista do setor mineral brasileiro é o setor privado. E por que o setor privado viria aqui, para cá? Né? Por que o capital viria para cá numa conjuntura em que, por N motivos, nós temos uma taxa de juros tão elevada e é tão confortável você financiar o Tesouro Nacional, confiável, pagador? Por que a gente vai tomar o risco aqui? Né? Então, nós estamos falando aqui, e o nosso desafio, enquanto ministério, enquanto governo, é mostrar que faz sentido. Né? Faz muito sentido. A gente ter capital, a gente ter crédito para o setor mineral brasileiro. Então, por isso, eu parabenizo a oportunidade que está sendo criada pela rede de a gente fazer essa imersão no setor mineral brasileiro. O que nós temos feito no governo, pensando em melhorar esse ambiente, pensando em evidenciar os motivos para que o setor mineral brasileiro cresça ainda mais, e melhore esses números que eu referi aqui. A gente está trabalhando em trazer celeridade para os nossos processos minerários, a gente está trabalhando para trazer celeridade responsável nos nossos processos de licenciamento ambiental. Nós estamos buscando modernização dos atores de governo que atuam no setor mineral brasileiro. Se eu pudesse sintetizar, a nossa agenda hoje é essa. Depois de muito ouvir e diagnosticar os desafios estruturais. A gente poderia desmembrá-los em várias pequenas coisas, mas se eu pudesse escolher palavras de síntese aqui, são essas. Então, o que fizemos, o que temos feito, a nossa luta hoje é a nossa agência. Nós sabemos que nós precisamos investir na nossa agência. Fizemos, o nosso ministro tem se dedicado muito a essa agenda. Fizemos eu brinco, ninguém está reestruturando a ANM, está se estruturando a ANM. Então, uma equiparação salarial, estrutura de cargos, concursos públicos, investimento em pessoas. Mas a gente sabe que é indispensável, os processos não andam sem pessoas, mas a gente sabe que existe uma restrição muito grande, que a gente não consegue trazer pessoas de uma maneira infinita, em lugar nenhum, nem órgão nenhum. E nem que as soluções necessárias são o número de pessoas. Então, o que nós estamos fazendo, e a principal entrega que nós pretendemos apresentar dentro da nossa agência, utilizando os recursos do novo Acordo do Rio Doce, da repactuação de Mariana, é a instituição da Plataforma Nacional de Monitoramento e Mitigação de Riscos, que, para além do impacto positivo social, que é de melhorar a nossa estrutura de fiscalização, aumentando a segurança e a sensação de segurança, a gente tem um aspecto reputacional muito relevante no nosso setor que precisa ser compartilhado. Teremos estruturas seguras e precisamos que as pessoas se sintam seguras. Mas essa plataforma é uma espinha dorsal digital da ANM, que a gente está buscando aprovar na Casa Civil, em que a gente vai ter uma hiperautomação dos processos regulatórios na agência. Com uso de inteligência artificial, a gente vai trazer padronização, celeridade, aprendizado de máquina. É um ecossistema integrado, inclusive com a plataforma da B3, para que a gente consiga leiloar as nossas áreas de disponibilidade, os leilões eletrônicos, como eu coloquei aqui. Para além disso, a gente instaurou, na semana passada, o Conselho Nacional de Política Mineral. Preciso compartilhar com vocês o que está por trás disso, qual é a ratio disso. O desafio hercúleo que a gente tem no setor mineral, assim como de outros setores, ele passa por construções na administração pública que provavelmente tendem a ser transversais. Não se resolve o problema da mineração sentado dentro do Ministério de Minas e Energia. Então, nós precisamos de muitos ministérios, em muitas questões. A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando dessas celeridades que eu estou colocando aqui. Então, o Conselho Nacional de Política Mineral é a oportunidade que a gente tem de colocar as pessoas certas para trabalharem nos nós que nós identificamos nesses diagnósticos, depois de muitas conversas. E, na semana passada,
na nossa reunião, a gente teve uma pauta robusta que eu preciso compartilhar com vocês. Eu acho interessante saber o que tem sido feito e quais que são as tarefas que estão por vir nos próximos dias. Né? Nós elegemos as prioridades do setor mineral da política mineral brasileira. Entre elas estão justamente o fortalecimento da regulação, ampliação do conhecimento geológico e o cumprimento da agenda regulatória. A gente precisa ter previsibilidade, segurança, celeridade e uma regulação forte. A gente vai fazer também uma atualização do Plano Nacional de Mineração, que tem um horizonte de 2050, com base em diretrizes que foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Mineral na semana passada. Nós também, depois de ouvir o setor, vários representantes do setor, vamos instaurar 4 grupos de trabalho. Eu vou trazer, são vários propostos, eu vou tentar pensar aqui deles os que têm maior interface com o nosso desejo de robustecer o nosso setor. Um está focado em sustentabilidade, o que a gente vai tentar trazer dentro desse grupo, com vários ministérios participantes, justamente diretrizes para a definição de quais que vão ser os projetos estratégicos do setor mineral para ser objeto daquele licenciamento ambiental que foi aprovado recentemente na Lei Geral de Licenciamento, a medida provisória. A identificação de critérios para que a pesquisa mineral possa ser identificada como de baixo risco e tenha um processo mais simplificado nos moldes da Lei de Liberdade Econômica. Então, a gente entende que é possível. Há pesquisa mineral de baixo impacto, há pesquisa mineral que pode ser considerada de baixo risco, e a gente pode ter um processo mais célere, né? E é algo que pode ser feito das entranhas aqui da administração pública. A gente também vai ter um GT falando aqui em previsibilidade e segurança jurídica, que vai se debruçar sobre as taxas de fiscalização que estão sendo instituídas nos entes federados, trazer previsibilidade para os investimentos, né? A gente também vai se debruçar sobre minerais críticos estratégicos, que é o tema aqui do nosso painel. O grande propósito desse GT também, depois de muitas conversas, os minerais críticos estratégicos, já me excedi, mas vou tomar uns minutinhos a mais. Os minerais críticos estratégicos, eles são uma oportunidade de diversificação, como foi colocado aqui para o Brasil, né, pelos meus colegas painelistas. A gente quer, na verdade, liderar no ferro, liderar no ouro. A gente quer crescer naquilo que a gente já é bom, mas a gente quer realmente dar uma oportunidade para que o Brasil possa contribuir nessa agenda global de transição energética e sob perspectiva de governo. Quando a gente está falando de transição energética, a gente também está falando sobre segurança energética, o que traz aqui outros minerais, em relação aos quais há muito mito e que a gente precisa desmistificar. Eu estou falando, por exemplo, do nosso potencial de urânio, por que não? A gente está falando de segurança energética. Né? E a gente está falando de segurança alimentar, indispensável, sob a perspectiva de governo, para o nosso país, por pessoas e por negócios também, que nós somos fortes aqui. E o propósito desse GT é justamente, com a participação, em especial, do BNDES e da Fazenda, apresentar produtos, né, que viabilizem, melhorem o ambiente, para que a gente tenha financiamento, para que a gente tenha garantias, né, e para que a gente identifique ou viabilize a demanda interna por esses minerais, porque nas conversas que a gente tem feito, né, tem sido apontada a importância da demanda para o desenvolvimento da própria cadeia da transformação mineral aqui. A gente tem trabalhado muito no marco normativo novo de cavidades. A gente sabe que isso tem um potencial relevante. Como eu disse, a gente quer diversificar, mas a gente quer liderar no que a gente não quer ser segundo lugar. Na exportação de ferro, eu quero ser o primeiro. Então, a gente quer realmente avançar no que a gente já tem maduro. Né? A gente também está trabalhando com a B3 para fazer o leilão das áreas de disponibilidade. Isso é muito importante para nós. A ANM vai ter a oportunidade de falar sobre isso também. Falando em mercado de capitais, dentro dessa agenda de minerais críticos estratégicos, a nossa intenção é
que o ministro disponibilize a portaria de debêntures de infraestrutura. Nós sabemos que hoje o grande potencial em minerais críticos estratégicos talvez não usufrua efetivamente dessas debêntures, e por isso que a gente está insistindo no GT, na importância de a gente discutir outros mecanismos, mas a importância das debêntures é justamente manter e abrir espaço para o setor mineral no mercado de capitais também, a gente vê isso como um avanço muito significativo. E algo que eu preciso dos senhores e que precisa ser entendido é que, quando a gente fala em desenvolvimento da cadeia de minerais, a gente não pode largar a mão da mineração. Então, isso é um aspecto que eu tenho enfatizado muito. Precisamos minerar para avançar na cadeia de minerais. Né? É fundamental que nós sejamos atrativos, fundamental que nós avancemos o que for possível avançar no desenvolvimento dessa cadeia. Muito há de oportunidades muito próximas de se concretizarem, e temos que ambicionar avançar muito nessa cadeia, mas não faremos isso sem que tiremos os minerais debaixo do solo. Então, isso é algo também em que a gente tem batido muito na tecla, com o apoio do BNDES, nas nossas discussões. Por fim, nós temos buscado parcerias estratégicas, né? O Brasil está no foco do mundo, e oportunidades vêm surgindo, então temos conversado com todos, temos a graça de nos relacionarmos com todos, muito bem com todos os países. Nos sentamos com China, nos sentamos com o Japão, nos sentamos com Emirados Árabes, nos sentamos com os sauditas, nos sentamos com todos. Né? Estamos firmando memorandos de entendimento, e na nossa proposta, dentro desses memorandos, é que a gente consiga sempre fazer uma aliança de investimentos, em que nossos governos, os governos parceiros, consigam viabilizar um encontro entre investidores desses países em que nós estamos fazendo parcerias estratégicas. O caminho é longo, né, o desafio é hercúleo, mas a gente realmente acredita que faz sentido, né, o investimento em mineração, e a gente já tem provas disso. O que a gente quer realmente avançar e entregar mais. Como governo, a gente quer que o potencial positivo, e em especial o impacto social da mineração que existe hoje, dobre. Né, e a gente acredita que a mineração tem condições de contribuir para o desenvolvimento nacional. É isso, gente. Mais uma vez, parabenizando a iniciativa, e espero que a gente saia daqui mais forte na percepção de quem tem hoje disponibilidade em buscar investimentos que façam sentido, e o nosso propósito aqui é demonstrar que a mineração faz muito mais do que sentido. Né? É isso.